Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, que a paz do Cristo ressuscitado habite em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Amém. Hoje é dia 13 de outubro de 2020. Estamos na terça-feira da 28ª semana do tempo comum. Primeira leitura. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versos de 1 a 6. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. O que vale é a fé agindo pela caridade. Com o salmista, rezemos o Salmo 118. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Atentos à escuta do Santo Evangelho. Lucas, capítulo 11, versos 37 ao 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Hoje, na primeira leitura, temos mais uma frase lapidar de São Paulo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Por que a gente insiste em carregar ainda fardos pesados nas costas que nos subjugam, que nos sufocam, que nos fazem ficar distantes de uma vida na graça? Essa necessidade de se libertar das coisas que nos prendem é diária para o cristão. Já meditamos em outra oportunidade e é bom voltar a reafirmar. Os 2 pés nossos precisam estar no mesmo lugar, na mesma canoa. Não dá para dividir um pé numa canoa, outro pé noutra canoa. Uma canoa é a nossa busca por querer viver a fé autêntica, a religiosidade sincera, e outro pé na canoa do mundo, saboreando as coisas, os prazeres mundanos. É exatamente o que Paulo está condenando aqui, esses fardos que a gente fica colocando nas costas. Se liberta às vezes de alguma coisa, mas daqui a pouco já está escravo de outras coisas. É claro que Paulo está ali ainda censurando o povo da Galácia a respeito deles ainda estarem muito apegados à lei antiga, à aliança antiga, e quando Jesus já nos libertou e nos trouxe uma nova realidade. Porque para Paulo o que vale é a fé agindo pela caridade. Agora, as práticas rituais, as minúcias da lei, as normas que temos que seguir, elas não estão num primeiro plano. Aprender a doutrina da igreja, conhecer melhor a fé, é algo necessário. Mas se isso for também motivo de nos escravizar no orgulho, na vaidade, não adiantará de nada. Nós estamos nos apegando
a outro tipo de senhorio, o senhorio do intelecto. E isso nos tornará muitas vezes arrogantes. E aí a gente não é livre de novo. Nos tornamos escravos. E Cristo nos libertou para sermos livres. Então eu conheço, eu busco, eu aprendo mais sobre minha fé para poder amar mais, para poder servir mais, para poder viver Cristo em minha vida. E Cristo é o amor, é a caridade em pessoa. A discussão que Jesus está tendo não é uma discussão, na verdade. Jesus é chamado, convidado para um banquete na casa de um fariseu. Enquanto Jesus falava, o fariseu o convidou para ir à sua casa e Jesus entrou, pôs-se à mesa. É o início do evangelho. O fariseu ficou admirado, porque Jesus não cumpriu as abluções de praxe, né? A purificação das mãos, toda aqueles ritos basicão antes das refeições. Mas claro que a preocupação não é de ordem higiênica, sanitária. Né? Lave as mãos, use álcool em gel. Não é nesse sentido. A preocupação é religiosa. Por trás desses ritos está uma preocupação religiosa, que é a questão da impureza. Mas quando a gente se preocupa demais, voltamos aqui novamente, nos preocupamos demais com o exterior, com aquilo que aparece, com aquilo que os outros veem, quando nos preocupamos excessivamente com isso, nos esquecendo do interior, do que se passa dentro do nosso coração, nós estamos também sujeitos à censura de Jesus, como ele censurou aquele fariseu, estando na casa dele. Jesus vai dizer que vocês, fariseus, se importam muito, se ocupam muito de limpar o copo, o prato por fora, mas dentro de vocês está roubos, maldades, o coração está sujo. Assim podemos concluir, então, que não podemos focar nossa preocupação em água e sabão que lavam os utensílios que nós usamos, ou as nossas roupas, ou o nosso próprio corpo, mas nos preocuparmos com outro tipo de alvejante, com outro tipo, né, de material de limpeza, que é a caridade. É só ela que será essa purificação interior que a gente conseguirá alcançar somente com esse tipo de alvejante, com esse tipo de sabão, a caridade. Quando a gente praticar a caridade, de fato, a impureza interior será também lavada. Porque quando a gente se preocupa demais com o exterior, a gente pode muitas vezes estarmos sendo hipócritas, né? E a hipocrisia é a arte de você fugir da verdade. Então, você externamente se pinta até de ouro para que os outros vejam algo de belo, mas tudo isso é para esconder a real intenção do seu coração, muitas vezes cheia de malícia e maldade. Jesus, que o teu Espírito Santo nos lave, e uma vez agindo por meio da sua caridade e do seu amor, tenhamos o nosso coração, enfim, purificados para estarmos diante da tua presença. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.